Olá, queridos alunos e alunas, bem-vindos à nossa aula de Pentateuco e com muita alegria vamos estudar hoje um assunto muito importante que é o tema do tabernáculo. Os capítulos 25 a 40 do livro do Êxodo nos relata a respeito da construção e da execução da obra do tabernáculo. Vamos falar um pouquinho também sobre a teologia linda do tabernáculo. Então eu convido você a vir comigo para o estudo de hoje. Vamos nessa! Então, na aula de hoje, nós vamos estudar esse tema do tabernáculo, que é um tema muito importante dentro da teologia do Êxodo, né? Vamos estudar o tabernáculo. Nós precisamos ter em vista a grandiosidade desse tema, que certamente, ao lado do tema do Êxodo, seja um tema que perpassa toda a Escritura e vai aportar no Novo Testamento. Então, entender bem a teologia do tabernáculo, que é a teologia da habitação de Deus, né? A teologia do templo e da habitação de Deus, vai nos levar a compreender claramente até mesmo aquilo que é essencial na nova aliança, que é Deus habitando com os homens por meio de Jesus Cristo. Então vamos ficar bem atentos, porque é uma aula que vai não só alimentar a nossa mente com informações, mas também creio que vai trazer assim, edificação para o nosso espírito, para o nosso coração. Então vamos entrar na aula de hoje, né? Então, em primeiro lugar, é preciso saber que os capítulos 25 ao capítulo 40 do Êxodo nos falam, portanto, da construção do tabernáculo, né? Sendo que dentro da narrativa do Êxodo está dividido da seguinte forma: do capítulo 25 até o capítulo 31, nós vemos orientações para a construção do tabernáculo, né? Você sabe que o tabernáculo é uma tenda móvel, né? Eles armavam, montavam e também desmontavam de acordo com a ordem de Deus. Portanto, é uma tenda móvel. E Deus requereu isto dos israelitas, que eles construíssem a tenda de acordo com o modelo que seria mostrado no monte. Ou seja, por revelação, não é? Eles receberiam um modelo no monte, né? Moisés deu esse modelo, que retrata um tabernáculo superior, né? Um tabernáculo eterno. Isso aí vai ser dito lá no livro de Hebreus, né? Que o tabernáculo terrestre, ele era uma figura do tabernáculo celestial. Pois bem, do capítulo 25 ao 31 são orientações para a construção do tabernáculo. Do capítulo 32 ao 34, nós vemos uma interrupção na narrativa das orientações para a construção, para uma narrativa, uma interrupção com vistas à narrativa da apostasia que Israel praticou por conta do bezerro de ouro. Então houve uma interrupção aqui dos capítulos 32 a 34 e a narrativa do tabernáculo é retomada no capítulo 35 e vai até o capítulo 40, quando encerra o livro do Êxodo. Sendo que dos capítulos 25 a 31 tem a ver com orientações para a construção, e no capítulo 35 a 40 são o relato da execução, né? Com essa interrupção aqui por conta do bezerro de ouro, daquele episódio de idolatria. Pois bem, eu trouxe aqui para vocês uma tabela que está no livro Manual do Pentateuco. Essa tabela vou trazer aqui para vocês na página
de número, já digo para vocês aqui só um segundinho, na página de número 249, Manual do Pentateuco, a tabela 7, página 249, aonde o autor ele vai fazer a relação, tá? Vai fazer a relação aqui entre as instruções e a execução. Então veja bem, aqui nós temos, né, desse lado aqui da tabela, fala de qual o mobiliário, qual utensílio Deus manda construir, né? Da orientação para construir. Então, você tem aqui a arca, que ele manda construir em Êxodo 25, 10 a 16, o propiciatório no Êxodo 25, de 17 a 22. Esses utensílios estão dentro de um compartimento do tabernáculo chamado de Santo dos Santos, né? A arca, nós devemos saber que o propiciatório na realidade, a tampa da arca, né? Que era de ouro maciço. Era de ouro maciço. Se as instruções estão no capítulo 25, a execução está no capítulo 37, tanto da arca como do propiciatório. Então, nós temos no capítulo 25, do 10 ao 22, as instruções para a construção, e a execução estão nos capítulos 37, do 1 ao 9. Tá vendo? Então, o propósito dessa tabela é justamente esse, é mostrar aonde foi feita a instrução e onde foi feita a execução, né? Para que você possa compreender, né, que eu vou voltar para essa tabela ainda, compreender o tabernáculo, é importante que você tenha noção de como que ele era, né? Então aqui, nesta imagem, nós temos a representação de como era a tenda da congregação, em hebraico, Ohel Moed, não é? A tenda do encontro, a tenda da congregação, também chamada de tenda do encontro, aonde o Eterno ele vinha ter com os seus filhos, com Israel, né? A tenda do encontro, conforme veremos, tem o objetivo de proporcionar a comunhão de Deus com Israel. Bem, essa tenda, ela deveria ter 3 partes. 3 partes. A primeira parte dessa tenda é chamada de átrio, ou átrio exterior, é o pátio exterior. Então, essa parte exterior, ela deveria ter 2 utensílios muito importantes. O primeiro é o altar de holocausto, aonde os animais eram colocados para serem imolados, e a pia de bronze, ou a bacia de bronze, aonde os sacerdotes deveriam lavar as mãos. Entrando por essa porta aqui, os sacerdotes tinham acesso ao santuário chamado de Santo Lugar, aonde havia a mesa dos pães, aonde havia o candelabro e onde havia o altar de incenso. Então repara que aqui nós temos 3 peças, essas peças assim, elas são de ouro, ao passo que as peças que estão no átrio, elas são de bronze. A pia é de bronze, o altar do holocausto ele é de bronze, mas as peças do santo lugar são de ouro. Repara que quanto o metal vai ficando nobre, né, mais nobre, você vai verificando, né, uma santificação maior do lugar. Aqui no átrio, o povo tinha acesso ao átrio, porém no santo lugar só os sacerdotes poderiam ter acesso ao santo lugar. E somente um dos sacerdotes, que é chamado de o sumo sacerdote, tinha acesso ao chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que é onde está a Arca da Aliança, que é uma caixa
porque é uma caixa de madeira feita de madeira da acácia com ouro maciço na tampa, e a tampa é o propiciatório, né? O propiciatório é a tampa da arca, aonde o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro que ele imolava, que era imolado lá no altar. Esse sangue era trazido aqui para dentro no chamado Santíssimo Lugar. Então, só para você ter uma noção de que o tabernáculo ele tinha essas três partes, né? Então, o tabernáculo é uma tenda, conforme você está vendo aí, ele é uma tenda, tá? Móvel, onde todas as instruções para a construção desse tabernáculo foi dado do capítulo 25 até o capítulo 31, né? Conforme nós vemos nesta tabela, do capítulo 25 até o 31, desse lado de cá, né? Do lado esquerdo, nós temos as instruções para a construção de todos esses mobiliários. Então veja, o Santo dos Santos é aquele lugar mais interno. Então tem orientações para a construção da arca, do propiciatório. O lugar santo é onde tem a mesa dos pães, onde tem um candelabro, onde tem também a menorá, onde Deus manda a menorá é o candelabro, né? Onde Deus manda construir aqui do capítulo de número 23 até o 25, 40, do 23 ao 40. No pátio externo, nós temos aqui o altar de bronze, não é? Aqui no capítulo de número 30, do 1 ao 10, a narrativa da instrução do altar de incenso, é um altar, um incensário, né, de ouro, onde o sacerdote levava, né, o incenso aromático, perfumado, né, na presença do Senhor, e o pátio externo com a pia de bronze. Então aqui desse lado são as instruções e desse outro lado aqui é a execução. Pois bem, mais importante, né, do que conhecer, ter as informações sobre todos esses detalhes, o mais importante é nós entendermos qual é a razão de ser desta tenda. Por que Deus mandou Israel construir uma tenda no deserto? Essa é uma boa pergunta, né? Bom, primeiramente nós precisamos lembrar que o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2, né, sobretudo o capítulo 2, vai nos falar de um jardim, né, no Éden. O que é o jardim no Éden? O jardim no Éden era um lugar, o jardim do Éden, era um lugar onde Deus tinha comunhão com os seus filhos, Adão e Rava, Adão e Eva, ou seja, o lugar onde Deus tinha comunhão com a humanidade. O Éden é um lugar especial, né, dentro da Terra, do planeta, um lugar na Terra, porém com a dimensão completamente diferente de todos os outros lugares, porque naquele lugar Deus se encontrava com o homem. Então o Éden, no fundo, ele é um arquétipo, né, de um santuário, né, onde Deus se encontra com o homem, aonde Deus se relaciona, onde ele tem comunhão, aonde o homem desfruta de Deus e Deus desfruta do homem, aonde Deus vem ter uma unidade com o ser humano. Ele vem se tornar uma unidade, ele vem ter comunhão, ele se une ao homem e o homem se une a Deus, experimentando comunhão. Porém, nós lemos no capítulo 3, e isso já foi estudado, que a queda trouxe rupturas tremendas, rupturas em várias áreas da vida humana, e essas rupturas todas, elas são consequências de uma ruptura maior, que é a ruptura do homem com o seu Criador. Quando o homem tem a ruptura com o seu Criador, automaticamente ele perde a percepção da presença de Deus, né?
Nós lemos lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo de número 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Separação no sentido de que nós perdemos a percepção e a consciência da presença divina. No texto do Gênesis, nós somos informados de que o texto nos informa que Deus lançou o homem do jardim, o homem foi lançado fora do jardim e querubins com espadas flamejantes guardaram, não é, o acesso ou o caminho para a árvore da vida. O homem foi lançado fora, o homem perdeu, não é, essa dimensão de relacionamento, de intimidade com Deus, sendo lançado fora. Bom, a implicação disso, né, é que o homem ficou destituído da glória de Deus. Como disse lá em Romanos, né, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, ele não passou a experimentar mais, não é, a presença de Deus como ele tinha no Éden. Repara que do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 12, Deus vai falar, a narrativa do Gênesis vai falar de homens que invocaram a Deus, né? Ou seja, o foco está em indivíduos e não numa comunidade, não numa coletividade. O foco está em indivíduos. Quando chega no capítulo 12, nós lemos com respeito ao chamado de Abraão e, por ele, Deus formar um povo. Pois bem, do capítulo 3 do Gênesis até o Êxodo, capítulo 25, nós temos aí um lapso dentro da narrativa, né, da narrativa de Deus com os homens, de um período de tempo onde Deus não habitou mais com a humanidade. Ele agiu na vida de indivíduos isoladamente, mas ele mesmo habitando com a comunidade, com a coletividade, isso não aconteceu mais. Até que Deus liberta o povo do Egito, esse povo que ficou 400 anos no Egito, Deus o liberta e o chama para o deserto, para que no deserto ele viesse a desposar esse povo, fazer uma aliança com esse povo, para poder então habitar novamente no meio desse povo. Ou seja, nós temos aqui um espaço de tempo do Éden até o tabernáculo, onde Deus não habita mais com o ser humano. Mas com o tabernáculo, o Senhor ele vem novamente, né, habitar com os seres humanos, especificamente, evidentemente, com Israel, né, mas foi uma ação divina no sentido de retomar o projeto inicial, o propósito original, que é habitar com o ser humano, que é habitar com Adão, ser humano. E ele retoma esse projeto, esse propósito com o tabernáculo. Bom, dito isto, né, o tabernáculo, portanto, né, é esse propósito de Deus de habitar no meio do seu povo, no caso Israel. Então, como eu disse, desde o Éden, Deus não estava mais habitando com o ser humano. E é no Êxodo, durante a peregrinação do deserto, que Deus ordena a construção de uma tenda para encontrar-se com Israel a fim de habitar no meio do seu povo. Eu amo esses versículos porque veja como que Deus ele fala explicitamente com respeito a esse propósito de habitar. Êxodo 25, versículo 8, está dentro daquelas instruções, né, para a construção do tabernáculo, está escrito assim: e me farão santuário, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, qual é o propósito do tabernáculo? É Deus vir,
é Deus vir até o povo, é Deus aproximar-se do povo, é Deus vir encontrar-se com o seu povo nesta tenda chamada de tabernáculo. Lá no capítulo 29, dentro do conjunto de capítulos onde há instrução, ele confirma a promessa dizendo: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Então aqui nós vemos esse grande desejo de Deus de habitar com o seu povo. Então eu quero chamar a sua atenção, meu prezado aluno e aluna, para o fato de que esta teologia podemos já ver autores chamando de teologia do templo, teologia da habitação divina. O nome não é o mais importante, mas é o conceito de que por essa teologia da habitação ou do templo, ela perpassa do Gênesis, ela vai até o Apocalipse. Ela perpassa toda a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o livro, os chamados históricos ou profetas anteriores, e chega, não é, no livro dos profetas posteriores e vai aportar no Novo Testamento, não é, no grande clímax dessa história, que é a vinda do Filho de Deus, e na consumação de tudo, que é o Apocalipse, quando o tabernáculo de Deus estará de novo com os homens. Então veja, existe algo aqui nesse ensino que você não vai não somente aprender para passar nessa matéria, nessa disciplina, mas muito mais importante do que você ser aprovado na disciplina é essa compreensão, ela ganhar teu entendimento e você trazer isso para a sua vida cristã, para o seu ministério, tá certo? Isso que é o mais importante. Então veja só, a teologia do templo, ela perpassa, né? A teologia da habitação divina perpassa toda a Escritura e ela aporta no Novo Testamento com muita força, conforme nós veremos no final, de maneira bem clara. Portanto, aí está a tenda, né? A tenda da congregação, ou chamado tabernáculo, que em hebraico é Mishkan. Mishkan é tabernáculo. Então o tabernáculo, o que foi? Foi uma habitação terrestre de Deus, né? Uma habitação terrena, móvel, né? Uma habitação móvel. Eles se moviam à medida que eles avançavam nas jornadas, eles desmontavam a tenda e seguiam, né, a peregrinação. Quando Deus diz a palavra de Deus que quando a nuvem da glória de Deus, né, ela parava em determinado ponto, né, a trombeta tocava, e aí então eles montavam um tabernáculo e ali permaneciam. Quando a nuvem se movia, o que eles faziam? Eles desmontavam a tenda e seguiam. O importante é sempre seguir a nuvem, né? Porque na realidade o que importa é a nuvem, né? A nuvem guia, a nuvem protege, e tudo que eles precisavam estava ali. Então tinha que seguir a nuvem, né? A nuvem é essa presença divina que os conduziu no deserto em todo o tempo. Então o tabernáculo é uma tenda terrestre, né, onde Deus habitou no período que vai de Moisés até Davi. Nós sabemos que com Davi inicia-se o projeto de construção de um templo fixo, não mais um templo móvel, mas um templo fixo. Pois bem, esse templo fixo, né, que quem construiu efetivamente foi Salomão, passou então a ser o lugar onde Deus vem manifestar-se, né, onde o nome do Senhor habita, a partir de Davi e Salomão, sobretudo de Salomão, porque a construção foi com ele, a inauguração foi com ele, então foi com Salomão. Porém, é importante dizer que até Davi é o tabernáculo, o lugar onde Deus habita. Muito bem. Quando o povo acampava, o tabernáculo ficava no centro. Isso aqui é interessante, porque as 12 tribos ficavam sempre ao redor
desta tenda, né? Então a tenda está no centro e as tribos ao redor. Então são 12 tribos. Então você tem ficavam ficavam 4, ou melhor, ficavam 3 em cada quadrante, né? Então você tem as tribos cercando e o tabernáculo no meio, né? São 12, 3 vezes 4, 12. O tabernáculo no centro do acampamento. No centro do acampamento. E isto acontecia porque na antiguidade, nos tempos antigos, quando os exércitos acampavam, o acampamento do rei ficava no centro. Então, essa ideia de que o tabernáculo deve estar no centro já dá a ideia do reinado de Deus no meio do seu povo. Por quê? Porque todas as instruções para Israel, elas vêm justamente do tabernáculo, que é onde Deus fala, que é onde Deus se manifesta, onde Deus se revela. Então é do centro, não é, que Deus fala. Deus fala a partir do tabernáculo que está no centro. Então, ou seja, Deus no centro do acampamento significa que a centralidade de Israel está em Deus, não é? A centralidade de Israel está em Deus. Deus reina sobre Israel e todo o acampamento converge para ele. Da mesma forma, então, né, que os povos tinham o rei no centro do acampamento, assim também a arca ficava no centro do acampamento de Israel. E da mesma maneira, né, que os reis iam à frente do seu povo nas batalhas, a Arca da Aliança, que é que simboliza, né, a presença do Eterno no meio do seu povo, essa arca também ia à frente de Israel. Você sabe que a arca indo à frente, a arca presente, era a vitória certa. Por quê? Porque representa justamente a presença de Deus. Muito bem. Vou mostrar para vocês, aqui numa outra imagem, a divisão. Eu mostrei para vocês no princípio, eu estou retomando essa imagem novamente. A divisão aqui da tenda, né? Então, nós temos no tabernáculo 3 compartimentos, sendo que o compartimento externo, chamado de átrio, ele é bem maior, né, que os demais. Ele é bem maior, ele é visível, o átrio é visível, né, todos veem o tabernáculo, o átrio, todos veem o que tem no átrio, que é justamente o altar do holocausto e a bacia de bronze com água. Ok? Os animais eram colocados nesse altar do sacrifício, onde eles eram imolados. Então aqui tinha sacrifício de holocaustos, aonde também o sacrifício no dia do Yom Kippur, né, o dia do perdão, que era o único dia em que o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no templo. Era no dia do Yom Kippur. Eu vou mostrar aqui uma imagem de um sumo sacerdote para vocês verem. Então você tem o átrio exterior. Quais são o mobiliário? Altar do holocausto e bacia de bronze. Nós temos aqui o santo lugar, que tem a mesa dos pães da proposição, o candelabro, né, de 7 hastes, ou chamado também de menorá, e o altar do incenso. Aqui é tudo de ouro. Aqui só entra sacerdote, no chamado santo lugar. Só entra sacerdote aqui. Aqui nós temos o lugar mais interior, que é o Santo dos Santos, onde tem a Arca da Aliança, não é? Que é uma caixa de madeira, feita com madeira nobre, madeira da acácia, e ouro maciço, que é a tampa da arca, que é o propiciatório. Muito bem. Aqui nós temos a veste do sumo sacerdote, né?
Aqui na cabeça dele tem a mitra. A mitra é essa peça que está na cabeça do sacerdote. Interessante que há uma lâmina de ouro aqui na mitra, escrito santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, né? Kodesh la Adonai. Santidade ao Senhor. Isso é muito lindo isso. Esse homem, ele tinha essa incumbência e era um só, né? Um sacerdote só pode ser um, né? Quando ele morre que vem outro, dentro dos filhos de Arão, né? Dentro dos filhos de Levi. Ele também tinha, né, dentro das vestes dele, esse sumo sacerdote, ele tinha o éfode de linho, né? A peça de roupa dele, o éfode, o peitoral do juízo, com 12 pedras, né, representando cada uma das tribos de Israel. Interessante que esse peitoral está sempre com ele, ou seja, ele carrega as 12 pedras preciosas no peitoral, representando as tribos, ou seja, ele carrega as tribos no peito, todo o povo de Israel. Quando ele entra no Santíssimo Lugar, ele através dele entra todo o povo. Por quê? Porque ele carrega o povo junto. Não é lindo isso, pessoal? Ele carrega todo Israel junto. É interessante, né, falar de que no livro de Hebreus é dito que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E que esse nosso sumo sacerdote, ele nos representa diante do Pai, não é? Em intercessão, exatamente como o sumo sacerdote levítico ele fazia, né? Ele tem essas 12 pedras que representam todo o povo. Interessante também falar da outra peça, né? O manto de éfode, o manto de éfode, né, que eu já falei, e a mitra, o peitoral do juízo, isso aí. Essas são as peças da roupa do sumo sacerdote. Detalhe, está descalço, não é? Interessante, né? Ele tinha que entrar descalço, pessoal. Ele não podia usar calçado nenhum. Interessante, porque esse revestimento todo de linho, né? A mitra, podia fazer com que ele se esquecesse que ele é um simples homem, né? E o fato de ele ter pés descalços parece que é uma constante lembrança de que ele é um homem, né? Um homem com privilégio extraordinário, que é entrar no Santíssimo Lugar, aonde a presença do Eterno está. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Gostaria de chamar toda a sua atenção para que você pudesse assistir junto comigo, não é? Enquanto vai passando as cenas, eu vou mostrando para vocês um vídeo aqui sobre o tabernáculo. Então é um vídeo de 4 minutos. Preste atenção no que você vai ver agora. Então veja bem, vamos entrar no tabernáculo por meio desse vídeo aí. Então olha, tabernáculo no deserto. Veja, aí são os acampamentos, né, das tribos que ficam ao redor do tabernáculo. E agora nós vamos entrar no átrio. Essa é a primeira porta, a primeira cortina que se abre. Olha. Vamos entrar no átrio. No átrio, que é esse pátio externo, nós já localizamos aí, olha, esse primeiro é o altar do holocausto. Tá vendo? É nesse altar que os sacrifícios eram oferecidos ao Eterno. Tá vendo? Aonde os animais eram imolados. Tá vendo as pontas do altar? Que interessante, né? Aonde o sangue dos animais eram colocados também. Essa aí é a segunda peça, é a pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos para poder entrar no santuário. Tá vendo?
Aí agora nós vamos entrar no santo lugar. É onde os sacerdotes oficiam, ministram o culto. Onde tem 3 peças do mobiliário. E essas peças são todas de ouro. Então esse é o lugar de culto, é o chamado santo lugar. Lá dentro tem a menorá, ou candelabro. Lá dentro tem a mesa dos pães da proposição e o incensário. Que o incensário é onde o incenso é queimado, onde o sacerdote ele exala incenso na presença do Senhor. A menorá ficava acesa continuamente. No santo lugar não pode ter luz do dia, luz natural. É só a luz do candelabro que entra ali. Não entra a luz do sol, só a luz da menorá. Olha a mesa dos pães da proposição. É um lugar de comunhão, de culto. Tá vendo? Aonde os pães eles eram servidos. E aqui nós temos uma visão do incensário. Esse incenso era muito perfumoso, vamos dizer assim. Né? Agora nós vamos entrar além do véu e entrar onde fica a arca. Esse lugar só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano, no Yom Kippur, que é o dia do perdão, ou o dia da expiação. Olha só os querubins, com as asas voltadas uma para o outro, de ouro maciço. De ouro maciço. O sangue do animal é aspergido aí, ó, tá vendo? É nesse momento que o sumo sacerdote, ao aspergir o sangue do cordeiro, ele intercede por Israel. E aí é onde o Senhor se manifesta. É na tampa do propiciatório. Lindo, né, irmãos? Maravilhoso. Então essa é uma visão da tenda da congregação ou do tabernáculo. Muito bem. Gostaram? A URL desse vídeo, ou seja, o endereço da onde está esse vídeo, eu vou colocar na plataforma. Logo embaixo do vídeo dessa aula tem a URL desse site. Eu recomendo que você entre lá e assista também por lá, se você quiser, né? Se você quiser também baixar esse vídeo, você pode baixar através desse site, tá certo? Muito bem. Então, o tabernáculo é essa tenda móvel, essa tenda onde podia ser armada e desarmada. E aqui agora nós vamos olhar as relações entre a criação e o tabernáculo. Está aqui escrito Monte Sinai, mas é tabernáculo. Então, qual é a relação entre a criação e o tabernáculo? Nós temos aqui 4 pontos a destacar. Primeiro, na criação, no Gênesis 1:31, está escrito lá que Deus viu tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, 6º dia. No finalzinho do capítulo do Êxodo, está escrito assim, capítulo 39, verso 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado, assim o fizeram e Moisés os abençoou. Olha que interessante, né? Moisés viu. Em Gênesis 1:31, Deus viu tudo quanto fizera. Em Êxodo 39:40, Moisés viu. Em Gênesis 2:1, está escrito lá, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Olha só o 39:32, por ocasião do término da construção do tabernáculo. E assim se concluiu toda a obra do tabernáculo
da tenda da congregação. Interessante, né? Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado o dia sétimo e a sua obra que fizera, descansou e de toda a obra que tinha feito. Olha só o Êxodo 40. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, pendurou o respoteiro da obra do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Tá vendo? Deus terminou a obra em Gênesis 2:2 e Moisés terminou a obra no Gênesis 40. No Êxodo 40. Em Gênesis 2:3. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou. Em Êxodo 39, está escrito lá que Moisés viu toda a obra que havia sido feita e abençoou a obra. Então há uma relação, né, entre a criação do céu e da terra e também do tabernáculo. Interessante também destacar o seguinte: em Gênesis 1, o santuário de Deus é o cosmos. Deus habita no cosmos todo. E em Gênesis 2, o santuário é o Éden. Em Êxodo, o santuário é o tabernáculo. Vamos falar agora, na conclusão dessa aula, as três relações. Vimos as relações agora entre a criação e o tabernáculo. Agora nós vamos ver as relações entre o tabernáculo e o Sinai. Primeiro, qual é a relação? Primeiro é que o tabernáculo ele perpetua a experiência inicial que Israel teve no Sinai, né? Em que sentido que perpetua? Porque veja, no Sinai, na experiência do Sinai, em Êxodo 24, está escrito assim: a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então a nuvem pousou, né? A glória do Senhor pousou, a nuvem cobriu o Sinai por 6 dias. Em Êxodo 40, nós vemos que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, né? Aquela experiência do Sinai que ocorreu, né, uma única vez, agora com o tabernáculo isso estava acontecendo, não é? Vamos dizer assim, várias vezes, continuadamente, né? No Sinai, a glória do Senhor veio e a nuvem pousou sobre o monte. No tabernáculo, a glória de Deus vem, não é? E a nuvem ela enche o tabernáculo, mas não só numa única experiência como no Sinai, agora de maneira continuada. Em segundo lugar, o tabernáculo ele intensifica, ele não só perpetua, mas ele torna essa experiência até mais intensa. Lá no capítulo 24, verso 18, está escrito assim: Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés ele entra no meio da nuvem. Já no Êxodo 40, Moisés já não podia entrar na tenda porque a nuvem permanecia sobre ela, não é? É aquilo que se chama de Shekhinah Adonai. É essa presença, não é? Manifesta de Adonai, quando ele vem e faz habitação. No Sinai, Moisés entrou na nuvem e ficou lá 40 dias, ele desapareceu no meio da nuvem. Já no tabernáculo, ele nem pôde entrar, porque a nuvem estava muito densa, estava muito forte. Em terceiro lugar, o tabernáculo completa a experiência do Sinai. Aqui tem 2, mas é 3. O tabernáculo completa a experiência do Sinai, porque no Sinai houve um casamento. Deus escolheu Israel, né, para um casamento. Então é um chamado, é uma aliança de Deus com Israel. No tabernáculo, Deus ele não simplesmente escolhe Israel, mas ele vem fazer morada. É quando o casamento, né, ele ocorre pelas vias de fato, vamos dizer assim, né, que ele passa a andar com esse povo, ele passa a acompanhar esse povo, ele passa a agir
a guiar no meio desse povo, a guiar esse povo. Então, o casamento, que é a aliança feita no Sinai, ela vai se, vamos dizer assim, se concretizar, né, vamos dizer assim, na prática, é justamente com Deus acompanhando, ou melhor, conduzindo esse povo no deserto, onde ele vem e se manifesta. Bem, como eu disse para vocês, essa teologia da habitação divina, ela perpassa todo o Antigo Testamento, ela vem aportar justamente no Novo Testamento. Quando nós chegamos na leitura do livro de João, veja, no capítulo 1 de João, no versículo de número 14, quero mostrar para vocês esse texto que é lindo. Veja, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Com absoluta certeza, João ele tem nesse versículo a tradição do Êxodo. Até antes do João, o livro da sabedoria diz que a sabedoria deixou os céus e veio ao mundo dos homens armar uma tenda para morar com eles. Olha a ideia da habitação no livro que até a tradição protestante considera como apócrifo, mas que está na Bíblia Católica, que é o livro da sabedoria. Diz que a sabedoria deixou os céus, a morada dela com Deus, e veio habitar no mundo dos homens. Ela quis armar uma tenda para habitar no mundo dos homens. Essa tradição do Êxodo está neste texto da sabedoria e está também no livro de João, quando ele diz: o Verbo se fez carne e habitou. Esse verbo habitar, na língua grega, é o mesmo verbo, atenção, que está lá na tradução grega do livro do Êxodo, da construção do tabernáculo, né, que é o verbo skenu, que é o verbo habitar, né? Então, a ideia de João é de que Jesus é esse tabernáculo de Deus, né? Porque o Verbo se fez carne e habitou. A ideia é armou uma tenda, ou tabernaculou. Ou seja, na teologia joanina, Cristo é essa habitação definitiva de Deus, é essa habitação permanente de Deus, né? Os apóstolos também falam sobre isso, falam que nele habita a plenitude da divindade, que ele é a imagem do Deus invisível, que nele habita a plenitude da divindade corporalmente, quer dizer, no corpo de Jesus, toda a plenitude de Deus faz morada. E que Jesus, para João, desempenha para nós uma função semelhante ao tabernáculo do deserto para Israel. Porque no tabernáculo, Deus se encontra com Israel e Israel se encontra com Deus. É a tenda do encontro. E em Cristo, exatamente isso. Nós nos encontramos com Deus e Deus se encontra conosco nele, em Cristo. Quer dizer, homem e Deus, Deus e homem. A pessoa de Jesus é esse tabernáculo aonde nós nos encontramos com Deus. Por isso que João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Na mente dele, a glória que repousa sobre o tabernáculo, não é? Sobre Jesus existe uma glória sobreexcelente, né? Uma glória muito maior do que aquela glória que repousava sobre o tabernáculo, repousa sobre o Filho de Deus, não é?
Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E quando nós chegamos no Apocalipse, vou mostrar para vocês como que essa teologia do templo perpassa, né? A teologia da habitação de Deus perpassa toda a Escritura. Veja lá no Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, ou seja, na consumação de tudo, né? Um novo mundo emerge, um novo céu. Hoje existe céu e terra. Só que esse céu e terra estão corrompidos. O céu e a terra que hoje existem, né? Eles passarão, né, por uma restauração completa, e um novo vai surgir. Um novo céu e uma nova terra. Como o texto do Apocalipse diz, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, tá vendo? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a nova terra já passaram, e o mar já não existe. Já não existe o mar. O mar aqui fala, dentro da tradição profética, de tudo aquilo que resiste à vontade de Deus, né? Ao reino de Deus. O mar, dentro do Apocalipse, fala de rebelião, fala de nações e povos rebeldes contra Deus, né? Tanto é que a Babilônia, aquela mulher, a grande meretriz, se assenta sobre muitas águas, que tem a ver justamente com povos e nações em rebelião contra Deus. Esse mar que é essa rebelião, esse mar que é essa disposição para não obedecer a Deus, isso tudo vai desaparecer, né? Então uma nova humanidade surge, um novo homem recriado em Cristo. No capítulo 21, verso 2 diz: a cidade santa, Nova Jerusalém, descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então a cidade, ela desce, veja, a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ela vem do céu à terra. É nesse momento que a oração de Jesus será completamente respondida para sempre. Venha o teu reino, venha. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. A Nova Jerusalém, ela vem, ela desce do céu, da parte de Deus. E agora olha o versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ó, tabernáculo de Deus. Lembra? Tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles, e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ora, não é justamente isso que estava escrito lá no livro do Êxodo, quando o Senhor diz, lá no contexto do Êxodo, eu vou retomar esse texto, só um segundinho, quando a gente vê lá, ó, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Olha como é que está no Apocalipse. Ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, o que o tabernáculo era no deserto, não é como um vislumbre daquilo que haveria de acontecer de maneira plena e total, não apenas com Israel, mas com todos os povos, envolvendo todas as nações da terra, é a presença de Deus estar conosco novamente em plenitude, onde Deus será tudo em todos. Bom, eu espero com muita expectativa que essa aula tenha sido uma bênção para você. Espero que você assista a aula várias vezes, não é? Porque eu creio que nesses dias tão difíceis de pandemia, né, de desesperança de tantos, talvez essa palavra possa estar despertando e renovando, e essa a minha expectativa de que ela renove a nossa esperança, não só alimente o nosso intelecto, mas também que desperte os nossos corações. Assim eu me despeço de você. Desejo que você tenha
um estudo muito abençoado. Peço que você, que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque eu vou alimentar esse canal com muitas mensagens e estudos, e assim eu espero poder contribuir para a edificação de muitos e muitos, para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, e até o nosso próximo encontro. Lembrando, tá? Como eu disse para você, se inscrever no meu canal, né? Que eu estarei colocando esses e outros vídeos lá. Mas o que eu queria dizer era outra coisa. Participe dos fóruns, tá? O que você recebeu da aula de hoje. Faça o questionário e nós nos encontraremos na próxima quinta-feira. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até lá, meus irmãos.